E para falar sobre essas últimas informações e entender a atuação da Defesa Civil nesse momento crítico, a gente entrevista agora o Coronel Rengel Ricardo Pereira, que é presidente do Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil. Coronel, muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, é sempre bom falar com os amigos da Record News. Coronel, são muitos municípios atingidos nesse momento, quase 150 cidades, e para piorar, a chuva não para, né? Queria que o senhor explicasse para a gente quais são as maiores dificuldades que os profissionais de resgate têm encontrado nesse momento para conseguir chegar até as pessoas que precisam de ajuda. A gente viu aí, por exemplo, o governador falando que essas pessoas estão espalhadas, né, ao longo do estado. Já são 13 mortos confirmados pelo Corpo de Bombeiros, mas o próprio governador já falou que a situação deve piorar aí. Como que funciona esse trabalho de resgate nesse momento e quais as maiores dificuldades? Renata, a gente agora nesse momento é um momento que ainda as equipes estão trabalhando no salvamento, de retirar as pessoas daqueles lugares ilhados. Então, infelizmente, a gente já tem números expressivos, né, com 13 óbitos, 4.500 desabrigados, quase 10 mil desalojados. E, infelizmente, ouvindo até o governador Eduardo Leite falar, esses números ainda vão subir, porque ainda chove muito no local. A gente, na data de ontem, na verdade, há 2 dias atrás, quando começaram as chuvas, a gente fez um contato com a Defesa Civil local lá e eles já tinham pedido apoio. O governador Tarcísio aqui liberou as equipes nossas aqui da Defesa Civil para ir lá para o local, equipes do Corpo de Bombeiro, um helicóptero aqui também equipado com salvamento. As equipes estão já no local, estão lá no terreno, mas também estão com dificuldades de acesso, porque pelas imagens aí vocês podem ver, tem muita ponte que foi levada, muito rio que encheu e passou por cima da ponte, e isso vem dificultando os acessos. E muita gente ilhada ainda, né? Então esse primeiro momento é um momento para que as equipes de salvamento, as equipes de busca, acessem essas pessoas que vão ser realocadas para aqueles abrigos temporários, né? E depois a gente vai entrar numa outra fase que aí sim, eu acredito ser de ajuda humanitária, para a gente poder dar a condição necessária, digna, para que essas pessoas possam ser atendidas no abrigo. Mas, infelizmente, a gente encontra ainda uma situação muito difícil nos nossos amigos gaúchos, né? Um momento que todo o estado de São Paulo é solidário e a gente lamenta muito as mortes, né? E ainda o evento climático está chovendo muito ainda na região, e isso dificulta ainda as buscas, dificulta até a busca dos helicópteros que foram enviados para lá. Hoje de manhã, eu falei com a nossa equipe, que tem uma equipe lá com o nosso helicóptero aqui do estado de São Paulo, e eles estão com dificuldade também para sobrevoar alguns locais por conta do mau tempo. Coronel, são 13 mortes confirmadas até agora pelo Corpo de Bombeiros, né? Mas a gente viu o governador diz que a situação ainda deve piorar nas próximas horas, nos próximos dias também. Esse cenário que a gente está vendo e ainda pode ver, ele é pior do que as outras, pelo menos 3 tragédias que o estado enfrentou no ano passado? Sim, o ano passado o Rio Grande do Sul enfrentou uma grande chuva também, uma cheia ali no Vale do Taquari, e a previsão é que essas chuvas aí já causaram mais estragos, né? Então, infelizmente, os números não são favoráveis, né? Tem locais que houveram deslizamento de terra, que ainda estão sendo acessados por equipes de busca, equipes de salvamento, mas é importante agora, nesse momento, a gente realmente, as equipes de bombeiro, as equipes de salvamento chegarem nesses locais, para efetuar a retirada dessas pessoas e aí, não tenha dúvida, né? Aqueles locais que tiveram deslizamento de terra vão ter que ter uma busca mais apurada, uma busca mais detida naqueles locais para a gente tentar localizar as vítimas. Coronel, só para quem está acompanhando poder entender bem, porque nesse momento, sem dúvida, a preocupação é com as vidas, né? Com essas pessoas que ainda estão ilhadas, precisando de ajuda. Quais as diferenças principais e as semelhanças dessa chuva, dessa tragédia de agora, com as chuvas que aconteceram em julho, em setembro e em novembro do ano passado no Rio Grande do Sul? E quais as diferenças no trabalho de resgate? Eu acho que a principal característica é que toda aquela região que ela é muito irrigada pelos rios, né, que foi a subida muito rápida dos rios, né? Choveu muito e chove ainda nas cabeceiras. A gente agora há pouco teve notícia do rompimento de uma barragem também na região, e essa barragem, não tenha dúvida, essa barragem vai afetar a subida do rio mais abaixo, principalmente aquelas moradias que estão mais abaixo do rio. Então
o rio vai receber ainda, a bacia vai receber muita água ainda, então a previsão ainda é de subida ainda mais forte do rio, e esses rios acabaram impactando todas essas cidades. E aí as equipes também encontram a dificuldade para se locomover, porque é muita água, os rios têm correnteza. Agora cedo também, a gente tem uma equipe que está nossa lá no local com um geólogo para fazer avaliação daqueles locais que já sofreram deslizamentos de terra também, mas a nossa equipe está com dificuldade para passar em alguns lugares, porque nem a ponte tem mais. Ou ela foi arrancada, ou a água passou por cima da ponte, né? Isso é uma grande dificuldade, então, de todo o local, toda a bacia ali recebeu uma quantidade de água muito grande e ter os locais ainda ilhados, né? Sem local que a gente possa trafegar e fazer acesso para a retirada de vítimas. O fato de serem chuvas fortes muito próximas do estado mal ter se recuperado de um problema com a chuva, já ter que enfrentar um outro, isso também dificulta bastante, porque a gente sabe que o solo já está vulnerável ali, né? Exato, Renata. A gente pega um final de período chuvoso em que o estado já sofreu muito com as chuvas, o solo foi bastante castigado, então a gente pega ainda um solo úmido e agora era o momento que a gente esperava, como aqui no estado de São Paulo, entrar no momento de estiagem, né? Em que as chuvas diminuem, começa a secar um pouco mais o solo, e lá foi ao contrário, né? Tivemos eventos no final do ano, enquanto os municípios ainda tentavam se recuperar, principalmente numa questão de geologia do solo também, né? Aí mais chuva, um volume muito forte de chuva, e isso acaba sendo um ponto de partida para deslizamento de terra, corrida de massa, e tudo isso vem dificultando e acaba dificultando ainda mais o trabalho das equipes de solo. E aí, sem dúvida, a situação sempre mais preocupante para quem vive em áreas de risco, né, Coronel? Próximo a rios ou a encostas, para essas famílias a orientação é não ficar em casa, né? A gente viu o apelo do governador pedindo que elas deixem as casas delas, não dá para esperar o pior acontecer, né? Essas famílias, elas precisam deixar o lugar onde estão, né? Porque precisa procurar um local seguro, né? Mas pelas imagens, a gente vê que tem muita cidade que ficou praticamente submersa. Então, tem muita gente que subiu para o telhado de casa, procurou um local mais alto e está até aguardando ainda no momento a chegada. Por isso que foi tão importante esse apoio aqui do estado de São Paulo, a gente mandar os helicópteros para lá, para que os helicópteros eles são equipados com uma cesta que faz salvamento, né? Então, se a gente não consegue fazer a chegada das equipes de bombeiro, aquela chegada por terra, o helicóptero é uma boa ferramenta para a gente vai pinçando e retirando as pessoas que estão naqueles locais mais elevados. Mas como teve o apelo do próprio governador aí para que as pessoas não se coloquem em risco, principalmente aquelas pessoas que estão a jusante, né, abaixo da onde houve o rompimento da barragem lá do rio Taquari, né, do rio das Antas, para que realmente as pessoas saiam desses locais de risco, né, que provavelmente já estão bastante tomados pelas águas, mas as águas ainda vão subir um pouco mais. Mobilização das forças aí, Força Aérea, Marinha, Exército, se colocando à disposição para ajudar o Estado, uma mobilização de outros estados também. Essa ajuda para o senhor que acompanha, que conhece esse tipo de trabalho, essa ajuda, essa mobilização geral é muito importante nesse momento, vendo a situação que o Estado está enfrentando agora? Importante, Renata. Toda ajuda de salvamento é importante nesse momento, porque enquanto mais rápido a gente conseguir acessar aquelas pessoas que estão em locais de difícil acesso, a gente consegue diminuir o sofrimento das pessoas, a gente consegue mitigar os riscos. Como a gente viu, houve o rompimento de uma barragem. Não tem jeito, os rios que ficam abaixo da barragem vão encher. Então, rios que muitas vezes já subiram, estão acima da sua cota, vão encher ainda mais. Então, é importante que toda a ajuda para a retirada das pessoas, nesse momento, a solidariedade do nosso povo, né, do nosso sistema de defesa civil, outras defesas civis de outros estados também mandaram ajuda para lá. Tudo é importante, tudo que a gente pode fazer para somar esforços, que a gente possa diminuir o sofrimento das pessoas e, é lógico, evitar, sim, o risco de morte, é importante nesse momento. É claro que é até complicado falar sobre trabalho preventivo nesse momento. Nesse momento, os esforços estão todos concentrados por uma reação, mesmo por uma situação crítica. Mas como que o senhor avalia essa situação? Faltam ações preventivas no Estado também para conseguir lidar com a chuva forte?
ou a gente pode colocar na conta mesmo dos extremos do clima mesmo, choveu muito acima do esperado mesmo, foi uma quantidade surpreendente, ou falta preparo e estrutura mesmo para receber grandes volumes de chuva? Renata, a gente também aqui no nosso estado, a gente sofreu em São Sebastião, a gente está melhorando o nosso sistema de proteção e defesa civil, só que tem muita coisa ainda para se fazer. É lógico que a gente vem sofrendo eventos extremos, então cada vez mais com o aquecimento global, nosso planeta quase 2 graus mais aquecido, o efeito do Laninha, do El Ninho, isso tudo vem contribuindo. A gente tem visto em todo o país eventos climáticos extremos. E é lógico que a gente tem que se preparar para que a gente se torne um pouco mais resiliente, fortalecer nosso sistema de defesa civil, porque a defesa civil é um sistema de proteção das pessoas, né? E a gente costuma dizer que os eventos climáticos a gente não controla, mas a gente está organizado, preparado para atender, a gente consegue sim chegar mais rápido, diminuir o sofrimento das pessoas. E também é importante que as pessoas não se coloquem em risco, que as pessoas também tenham aquele sentimento de risco nesse momento, para que até que se passe esse momento emergencial e a gente vai entrar futuramente aí numa outra fase de ajuda humanitária, de realocação dos abrigos, de atendimento nesses abrigos emergenciais. Coronel, quero te agradecer muito, viu, pela participação, por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente. Muito obrigada e um bom trabalho para vocês. Para vocês também, a Defesa Civil se encontra à disposição.